Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em formação para o quarto episódio da primeira temporada da série O Livro de Boba Fett, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, com certeza esse episódio aqui é um fechamento da primeira metade da primeira temporada, então, da série, como também a abertura de uma rápida segunda metade, porque a gente precisa lembrar que esta primeira temporada só tem 7 episódios, ou seja, é esse e mais 2 para fechar então tudo o que temos aqui a respeito de O Livro de Boba Fett. Mas, obviamente, a gente precisa ficar nítido na nossa cabeça que a principal função desse episódio, claro, além de contar uma boa história ou continuar a história que já estava sendo contada, é fazer completamente o alinhavo ou o arremate do que havia de conexão com sua série gestora, que é, claro, The Mandalorian, e nas duas temporadas, porque aqui a gente tem tanto contato com a primeira temporada da outra série, como também de sua segunda temporada. E a partir daqui, a gente pode dizer que não tem mais nenhuma ponta solta, tá tudo muito bem explicado, muito bem cozido. Cozido no sentido de costura, obviamente, né? Ok, então a função desse episódio é isso. A gente pode se divertir também? Sim, com certeza sim, mas você pode dizer que por causa disso, de ser uma conexão com outros episódios de outra série e de apresentar alguma coisa daqui, tudo foi num bom, digamos assim, equilíbrio? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai variar, claro, de espectador, de fã, com certeza. Eu, por exemplo, da primeira vez que assisti esse episódio, eu falei, tá, ok. Depois que eu vi mais uma vez, falei, tá, interessante, ele tem os fechamentos. Depois de uma terceira vez, acho que tá melhorzinho. Quer dizer, quanto mais assisto esse episódio, mais até gosto um pouco mais dele. Mas necessariamente, ele é um episódio necessário para fechar as conexões, para não deixar ninguém se perguntar, tá, como é que aquilo aconteceu ou não. Por exemplo, é assim que temos aqui o começo do episódio. Temos lá a questão da nave do Boba Fett, a Slave 1, né? Que, aliás, né, tem uma certa polêmica, né? Parece que a Disney meio que está esquecendo, né? Vamos colocar entre muitas aspas, que o nome da nave é Slave 1. Escravo 1, né? Traduzindo, né? Parece que ela não quer usar a expressão escravo mais. Que coisa mais meio ridícula, né? Vamos combinar, né? Parece que ela está usando o nome instrução, né? O tipo classe que aquela nave foi feita, né? O Boba Fett, ele não fala Slave 1 quando ele se refere à própria nave, quando ele está falando com a Fennec. Porque no fundo a gente pode considerar apenas como uma babaquice, né? Porque o que adianta você omitir uma palavra para omitir certas questões da humanidade? Isso funciona? Obviamente que não. Simplesmente isso, né? Evitar palavras ou dar novas palavras, uma coisa que ainda é um problema, isso não ajuda nada. Enfim, Disney que fica com sua babaquice de não falar que o nome da nave é Slave 1, Escravo 1. É assim que é o nome da nave. Fã que é fã vai saber o nome certo da nave, não vai ficar fingindo, né, que é uma outra coisa. Enfim, tem a questão então dele ir atrás da nave dele lá dentro do palácio de Jabba. Não, Jabba ali já está morto, né? Na verdade é o palácio do Bibi Fortuna, que não é citado em nenhum momento ali, se eu não me engano, né? Ele só aparecia lá no flashzinho mais pra frente do episódio, quando ele é literalmente morto pelo Boba Fett, né? Enfim, o que vale? Ele tenta invadir lá, mas vê que tem muita gente ali, muitos guardas, deixa quieto. Vamos voltar outro dia, né? Fala lá para a moçoila, a fêmea banta, né? E, aliás, ele tem uma relação de afeto lá com o bichinho, né? Gozado, depois a gente vê também no restante do episódio, que bacana, né? Não deixa de ser engraçado também. Mas enfim, depois, numa outra conexão também que é necessária, fechar os arquinhos que ele tinha, né, de Boba Fett, a gente descobre como foi que ele salvou a Fennec Shand, né, quando ela estava caída lá, largada para morrer no deserto. Quer dizer, considerada morta, com certeza, por causa do tiro que tomou, né? Agora, claro, a solução que ele tem para fazer com que ela sobrevivesse claro, tá inserida no contexto de muita coisa que já aconteceu na série, né, como, por exemplo, né, tanto o Luke quanto o Anakin, eles perderam a mão e receberam mãos biônicas, né? E entre outros muitos personagens que a gente possa até ver em fundo de cena, dá para perceber os implantes.
Inclusive, né, aquela nova molecada, super jovem, descontraída, com suas motos coloridas, que apareceram no episódio anterior, que servem agora de guarda para Boba Fett, né, também tem lá os seus múltiplos implantes. Só que isso é uma coisa que ficava talvez mais ou menos não muito claro no episódio anterior, mas aqui fica mais nítido, que exatamente parece que é uma cultura jovem você colocar implantes em si, não é por necessidade. Por exemplo, citando de novo o Luke e o Anakin, ambos perderam a mão porque estavam lutando e um sabre de luz passou e cortou fora o membro do corpo. Então você precisava substituir por um implante cibernético. Mas não, parece que a molecada hoje em dia, né, que é mais como uma coisa de ficar na moda. Eu tenho um implante, mano, eu tenho um implante. Basicamente isso, né? E tanto que a figura lá do cara que coloca lá os implantes cibernéticos na Fennec, né? Ele é todo estiloso, cabelo colorido, mano. Não, vermelho não, é amarelo, né? O cabelo dele, uma certa modernidade que a gente nunca viu também dentro de Star Wars. Porque esse tipo de modernidade parece mais com coisas mais nossas do que num certo universo de uma galáxia muito tempo distante, né? Enfim, é o que temos por aqui, né? Essa tentativa de meio que conectar o pessoal de hoje com uma série futurista, / fantasia, não sei se funciona exatamente. Quer dizer, do mesmo jeito, tá explicado por que esse pessoal, esses adolescentes que agora são guardas do Boba Fett, eles estavam com suas motocas coloridas, porque eles são dessa turminha super pra frentex que coloca implantes no corpo sem precisar. Eu acho que essa é a questão básica, né? Eles não precisam, com certeza não. Não era o caso do Luke, não era o caso do Anakin, e muito menos da Fennec, que precisava porque ela tomou um baita de um tiro ali na barriga. Só que a reconstrução que o sujeito também faz nela é uma coisa bem forçada também, né? Vamos combinar. Praticamente ele tirou tudo que tinha ali, dividiu a Fennec em duas, né? Uma pra cima humana, pra baixo humana, no meio completamente cibernética. Um pouquinho forçado, mas vá lá, né? Isso passa. Claro que vale é que dali surgiu a amizade entre eles, né? Ou, na verdade, uma definição que ambos se defenderiam mutuamente para sempre, né? Afinal de contas, ele se relacionou a ela porque ele se viu, né? Do mesmo jeito, né? Um dia ele foi largado no deserto para morrer e ela também estava naquela mesma situação. E por hora, do lado dela, ela tem, claro, uma dívida, né? Se ele a salvou da morte, ela pode salvar ele inúmeras vezes. De qualquer forma, fica assim estabelecido esta parceria entre os dois. Que, claro, a primeira missão é, sim, então, recuperar a nave lá do Palácio de Bibi Fortuna. O que acaba não sendo lá muito complicado. E depois, ainda fazendo os fechamentos temáticos, né? Temos que ele se vale então da sua nave recuperada para liquidar, defenestrar completamente aquela gangue de motoqueiros que, claro, acabou com todo o povo de areia, aquela tribo pelo menos, né? Óbvio, só aquela tribo que ele fazia parte. Ou seja, ele os perseguiu e passou o sarrafo ali sem dó nenhuma. Aliás, o melhor momento dele, Boba Fett, é que ele se mostra realmente um anti-herói, né? Aquele herói que passa um pouco do limite e vira quase um vilão. Mas naquela coisa do espírito de vingança. Foi o que ele fez, né? Se vingou então lá dos seus entes. Que a gente pode sim chamar de queridos, né? Entes queridos. Enfim, quase tudo fechado? Não, ainda faltava uma coisita, que era exatamente ele recuperar a sua armadura. E aí eu digo que o texto talvez tenha se escorregado um pouco, porque explicação por explicação já havia sido dada lá também na série The Mandalorians, que a sua vestimenta, a sua armadura estavam com os Jawas. Até aí tudo bem, a gente viu isso. Só que voltando, rememorando o que a gente vê em termos de imagens do comecinho aqui desta temporada, nós nitidamente vemos que ele escapa lá da goela do Sarlacc, porque ele se vale lá do seu lança-chamas que está no seu uniforme, na sua armadura, se valeram também de um pouco de oxigênio que ele extrai lá de um Stormtrooper, e ele consegue sair ao lado, né? Ele não sai através da boca do Sarlacc, ele sai um pouquinho ao lado, mas ele chega até a superfície, um super esforço, está todo lá besuntado de areia, né? Está completamente empanado
de areia. E logo em seguida ele acaba desmaiando, né? E lembrando uma coisa super importante, né? Ele ficou realmente alguns anos dentro lá do Sarlacc, mas por que ele despertou exatamente naquele ponto? Uma coisa, claro, dá para deixar uma coisa nebulosa, mas vá lá. Ele ficou durante um bom tempo lá. E depois ele sai e desmaia. Mas ele tem a oportunidade, obviamente, de perceber que ele saiu do seu covil, que ele desmaiou. Depois, quando ele acordou, ele já estava completamente sem toda a sua vestimenta, né? Toda a sua armadura. E que alguém o acertou. Claro, pode ser que ele não tenha deduzido, percebido, melhor dizendo, que eram alguns Jawas que estavam o roubando. Mas, com certeza, deveria ter ficado noção na lembrança dele que quando ele saiu lá de dentro do bicho, ele ainda estava vestido da armadura. Porque se ele não tivesse, como é que ele teria usado o truque, por exemplo, lá do lança-chamas? Por exemplo, acho que não conseguiria, né? Se ela já tivesse toda derretida. Porque depois, né, quando eles estão lá procurando ele e Fennec, lá justamente no Sarlacc de novo, ela fala, né? A armadura cumpriu a sua função, se não fosse ela, você já estaria derretido há muito tempo, porque, afinal de contas, ela é feita lá daquele metal Berserk, né, que chama, super resistente, se não fosse ele, você já teria derretido. E ele, claro, quando foi apenas explorar um pouquinho ali, já ficou todo lascado, né? Ficou todo corroído, né? O que explica também por que o tempo todo ele está lá dentro do Bacta, né? Sim, ele está se regenerando por causa dos ferimentos lá dentro do Sarlacc, né? Ficou bem evidente aqui, era isso que ele estava se regenerando, e agora, aliás, ele está 100%. E nesse ponto a gente realmente tem todas as amarras terminadas e não tem mais nada do que a gente reclamar que está faltando explicar. Mesmo que um ou dois pontos aqui ficou meio esquisito, um pouquinho forçado, mas principalmente em relação ao destino da armadura, dele não se lembrar que ele estava com ela quando ele saiu lá do buraco. E eu acho que talvez ele só tenha ido procurar de novo ali no Sarlacc, mas como um fanservice mesmo, a gente poder curtir o bichão de novo, né? E até usar também aquela mina sonora, né? Que também a gente viu lá no Ataque dos Clones. Acho que é principalmente para isso mesmo que tem essa cena, mas tudo bem, não importa. Na verdade não prejudica muito, né? O que vale é que tudo tá então amarradinho, tudo explicadinho, e a gente precisa partir então para frente. Só que aí, na parte presente que eu digo, né? Agora o passado está completamente extinto, digamos assim, aqui da primeira temporada de O Livro de Boba Fett. Mas isso acho que eles não vão usar esse recurso de novo numa segunda temporada. Ou seja, a gente não vai ver mais flashback com certeza a partir de agora. Então só temos então o tempo presente, que sempre era o maior problema, como eu sempre havia comentado nos vídeos anteriores. E temos aqui então basicamente pouca coisa, não teve nada demais. O principal talvez, e onde até gerou uma cena que eu considerei a melhor cena, na verdade, aqui desse episódio, foi justamente quando ele fala, não, preciso dar uma esticada, preciso me mostrar por aí que eu já estou 100% agora, né, recuperado. Ele já não tem mais nenhuma cicatriz também no rosto, né, e ele precisa dar uns bordejos por aí. Ele resolve ir justamente no lugar onde ele acha uma solução para ele, né, coincidência de roteiro, né, enfim, né, forçadinha a barra, mas ok. Foi lá no santuário de novo, que basicamente, né, a função lá da dona do santuário, que eu não sei o nome dela até agora, deve ser um nome complicado, ou mesmo que não seja, né? Parece que não falam muito o nome dela. Mas enfim, ela, junto lá com o Wookiee super parrudão lá, tiveram uma boa cena, porque ela convencendo o sujeito a não desmembrar o outro foi sensacional, né? E no final não deu certo, né? Ela acabou... um dos seus clientes acabou perdendo o braço, né? Mas o curioso também é que é preciso lembrar, né? Se antes, lá no comecinho do vídeo, a gente estava reclamando que a Disney está querendo tirar uma palavra, né? Eu sempre considerei que essa coisa dos desmembramentos que ocorriam com frequência lá nos filmes de Star Wars, nunca mais isso vai aparecer em alguma série, né? Mas não, foi o que aconteceu. O cara literalmente arranca o braço do sujeito. Claro, não aparece na imagem em si, né? E tanto quando está caído o membro, eles dão uma facilitada de não aparecer lá exatamente o corte, mas claro, você está acompanhando a cena, você entendeu que o cara puxou fora, né? Separou uma coisa da outra, né? Um cai distante do outro, né? Dá para entender perfeitamente, mas eu achava que esse tipo de cena nunca mais iria aparecer. Então é
um contraste meio esquisito da Disney, né? Ou seja, ela fica com a frescura de tirar uma palavra, a palavra escravo, e tudo bem, uma violência ali, ela deixa. Mesmo que, claro, uma violência bem amenizada, né? Mas ela deixa. No fundo, ela está lá. Quem quiser ficar impressionado com a cena, fica. Né? Mas vai entender essas grandes empresas. De qualquer forma, né? O que vale? Também foi uma certa amarra ali, que, claro, se conecta com os outros episódios aqui da série. A gente entende que, na verdade, o tempo todo estava se formando a base de sustentação ou de proteção, talvez melhor dizendo, do Boba Fett, ou seja, quase todos os personagens que apareceram aqui, que não fosse, claro, um certo rival, acabaram se tornando apenas a força de guarda dele. Primeiro lá com aqueles dois bichinhos super dos bonitos, né, que antes trabalhavam para o Boba Fett e também para o Bibo Fortuna, né, depois aquela molecada lá com essas motos coloridinhas, e agora também o Wookiee super do parrudão ali, né, ou seja, e também por isso que ele não foi morto também no episódio passado, né? Aquela coisa de bondade de Boba Fett, né? No fundo, né? Porque o roteiro já sabia. Não, ele vai virar o seu guarda-costas também. Por isso que ele tem que deixar ele vivo aqui, nesse episódio. Não pode matar. Tava esquecendo que ele ia virar guarda-costas ali no futuro. Obrigado, hein, chefe? Você ter me lembrado. É aquelas coisas, né? Uma ação meio esquisita num episódio. Tá explicado por causa disso. Que ele ia ainda fazer parte da série mais para frente. Talvez sobreviva a uma próxima temporada. Basicamente isso, né? Agora, outra questão também interessante de fechar também as amarras é em relação também ao Rancor, que foi dado de presente, né? Um bebezinho ali pelos gêmeos Hutt, né? Até ele foi utilizado aqui também para fechar, ou seja, justificando também o que aconteceu no episódio anterior, ou seja, ele está ali para intimidar, que era a função, claro, do Rancor original lá do Jabba, né? Meter medo em todo mundo, né? Ou seja, não quer me respeitar? Então vai visitar o bichinho lá no buraco. Basicamente isso, né? Quando, claro, Boba Fett estava aqui conversando com as 3 famílias que governam ali, né? De forma distrital a cidade ali de Mos Espa. E claro, no acordo ali que ele está fazendo ali de cavalheiros, né? Tipo, olha, vocês não precisam exatamente se meter na briga que eu vou começar a ter lá com o sindicato PAC. Pelo menos o que vocês podem fazer é ficarem neutros. Vocês não ficam nem a favor deles, nem a favor aqui desse daimyo que fala com vocês. Basicamente isso. Será que vai dar certo? Aí a gente já não sabe. É questão para os 2 próximos episódios finais. Mas de qualquer forma, também eu gosto dessas cenas políticas, né? Na verdade, toda aquela primeira trilogia, ou a trilogia prequel, né? Do episódio 1, 2 e 3, ali tinha muito mais questões políticas do que qualquer outra coisa, né? Eu sempre trufo que essa sequência de episódios lá no cinema tinha, que muita gente até não valoriza, mas a parte política sempre é importante também em Star Wars, mesmo que não se perceba muito, né? Mas, de qualquer forma, estava bem bacana isso aqui também, né? E de gancho que ficou pra gente ficar na torcida, na expectativa do que pode acontecer depois, é se esses sujeitos ali, aquelas 3 famílias, irão trair ou não o Boba Fett. Na verdade nem precisa, porque o gancho que foi dado de fato é que eles precisam agora de um exército. Porque sim, né? Se no fundo, o tempo todo, a maioria dos personagens que foram aparecendo nos episódios anteriores serviriam para virarem guarda-costas pessoais de Boba Fett, só eles não é suficiente para vencer o sindicato, porque cada vez mais vai chegando mais indivíduos lá dos Pikes. Ou seja, eles precisam então de um certo exército. Mas eu fiquei pensando, será que a Fennec, que é ela que está dando a solução, né? Ela disse, não, eu sei como resolver o problema. Ela vai trazer clones também? Não, acredito que não, né? Talvez algum conjunto de droids, né, que está encostado em algum lugar? Droids de batalha, que eu digo? Será que é isso? Pode ser também, né? Que tipo de... tem que ser bastante gente, não pode ser 1, 2, 3, 4, não. Tem que ser uma boa quantidade, pelo que eu entendi. Afinal de contas, eles estão usando o termo guerra, né? Que, aliás, a gente precisa lembrar, né, que essa série aqui, o livro de Boba Fett, ela tem uma grande diferença em relação ao The Mandalorian. O The Mandalorian, ele ia para um monte de lugares e outros planetas, né? Ou seja, o espaço era muito presente, né? E essa série aqui, ela não sai de Tatooine de jeito nenhum, né? A gente não viu a cor do espaço até agora, né? Ou seja, remeter a essa série aqui a Star Wars
fica bem difícil, né? Talvez agora a gente já possa, até nos últimos 2 episódios, sair do planeta por algum motivo, não sei qual, mas pelo menos a palavra guerra de Star Wars já está começando a ficar presente, ao menos. Aliás, acho que muita gente não percebe, né, que até agora esta série aqui, ela não foi ao espaço, né? Mas fazer o quê, né? Bom, de qualquer forma, eu estou curioso para ver como é que a série vai se encerrar e principalmente como ela vai nos oferecer um belo de um gancho para a gente ficar na expectativa. Caramba, como vai ser a próxima temporada? Talvez isso seja mais interessante do que o final dessa aqui em si, porque ela está mais servindo como apresentação de um contexto do que de qualquer outra coisa. Porque de fato a gente pode considerar que a primeira metade da série foi só estabelecimento do que está acontecendo. E agora, nessa rápida segunda outra metade, é que vai ser a ação de fato, ou a historinha que a gente quer realmente, ou que eles querem contar pra gente, né? Basicamente isso. Uma série bem devagar, com certeza. Bom, então, para esse episódio aqui, o 5º da primeira temporada, eu diria que ele está assim, pouco também balançando para cá e para lá, sendo bom em alguns momentos, sendo corriqueiro, entre outros, mas mesmo assim o resultado no conjunto me soa bastante interessante. E portanto, para esse episódio, eu atribuo 4 asteriscos. Está longe de ser um grande episódio, mas também está longe de ser um episódio mediano, ou seja, 4 tá de bom tamanho aqui para esta abertura da fase realmente vibrante, com certeza aqui, desta primeira temporada da série. Pelo menos é o que eu estou achando. É isso.